Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Novamente estamos aqui para mais uma aula online, né? E o que vamos fazer hoje? Hoje nós vamos falar sobre finanças, conceitos e elementos básicos das finanças. Bom, vamos só recapitular um pouquinho bem rapidinho, né? Nós já falamos sobre mercado, o que é o mercado de trabalho, né? Quais os elementos principais que precisamos estar atento no mercado de trabalho, que são a clientela, né? Os nossos clientes, os nossos concorrentes e os nossos fornecedores. Falamos também sobre marketing, né? O que precisamos estar atento, o que precisamos quando a gente fala em marketing, né? Sobre pesquisa de mercado, qual é o tipo de pesquisa que precisamos buscar. E na última aula falamos sobre conceito, né? E o papel do empreendedor. E também a característica do comportamento de um empreendedor, né? As 10 principais características que um bom empreendedor deve desempenhar. Até aqui, ok, né? Agora a gente vai passar para a parte do dinheiro, vamos dizer assim, para a parte financeira. Vamos falar sobre conceitos e elementos básicos da finança, né? Agora a gente vai dar início, né, a esse módulo, né, que trata dos conceitos e elementos fundamentais para apurar o resultado financeiro de uma empresa. Esta unidade apresentará uma introdução à projeção de resultados, mostrando os conceitos básicos e os elementos de finanças, né, para o gerenciamento do negócio. Nós também, né, iremos conhecer o significado de receitas, despesas, custos fixos e variáveis, lucro e lucro líquido e bruto. Certo, galera? Vamos para frente? Planejamento financeiro. Para planejar e cuidar das finanças empresariais, requer apenas um pouco de prática e dedicação. É preciso conhecer alguns conceitos e elementos básicos das finanças, né? De finanças, né? Para planejamento e gerenciamento de um negócio. Todas as empresas, independentes da área de atuação, seja ela comercial, industrial ou serviços, possuem gastos. Esses gastos se subdividem genericamente em custos, né? Conhecido como as despesas variáveis e despesas fixas. Sua análise se faz necessário para a apuração correta da lucratividade e para o gerenciamento financeiro mais eficiente. Nesse nosso curso, utilizaremos apenas a nomenclatura, né? Custos fixos e custos variáveis. Focaremos na gestão do negócio e não nos termos contábeis. Ok, galera? Então, receita, despesas e lucros, o que quer dizer, né? Receita é toda entrada de recurso proveniente de venda de mercadoria ou de prestação de serviço. Isso é uma receita, tá? E daí, em seguida, né, a gente tem a despesa. E o que seria despesas? Então, a gente tem dois tipos, tem custos fixos e custos variáveis, né? Vai estar representado pela CV, a letra, mas a gente vai estar falando sobre ele. Então, o que seria custos fixos? São os gastos ou despesas necessárias que contribuem de maneira indireta para a produção de seu produto ou serviços, né? De modo geral, não depende de quanto a empresa vende ou produz. São as contas mensais, contas que se repete com bastante regularidade, né? Mesmo que o negócio não vá muito bem em alguns meses ou, ao contrário, tenha um resultado excepcional, esses custos não vão deixar de existir. Por isso, eles são chamados de custos fixos. Já os custos variáveis são os gastos ou despesas necessárias que contribuem de maneira direta
para a produção de seu produto ou serviço. Vocês viram que de um para o outro, a única coisa que mudou foi indireta e direta? A frase em si é a mesma, né? Já nos custos variáveis, depende diretamente de quanto a empresa vende ou produz. Significa que quanto mais se produz, mais matéria-prima vai se gastar. Vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos citar o caso de José e Maria. Quanto mais pães, bolos e salgado eles vendem, mais alimentos e condimentos seria necessário para prepará-los. Os impostos, materiais que usam para embalar as mercadorias, dentre outras despesas, também fazem parte dos custos variáveis, pois aumentam ou diminuem em função da quantidade que está sendo vendida. Até aqui, mais ou menos, a gente deu uma clareada nas ideias, deu de mais ou menos entender? Vamos só recapitular então alguns itens que a gente colocou então. Vamos lá, a primeira seria, né, então despesas e custos fixos para a gente entender, né, ou custos fixos, né, são aqueles que não sofrem alteração de valores em casos de aumento ou diminuição da produção, independente, portanto, do nível de atividade, conhecido também como custo de estrutura. Alguns exemplos, né, limpeza e conservação, aluguel de equipamento e instalação, salário de administração, segurança e vigilância, né? Possui variações na produção, pois possíveis variações na produção não irão afetar os gastos acima, que já estão com seu valor fixo. Por isso chamamos de custos fixos. E tem os custos variáveis, né? Despesas e custos variáveis, né? Classificamos como custos ou despesas variáveis aqueles que variam proporcionalmente de acordo com o nível de produção ou atividade. Seus valores dependem diretamente do volume produzido ou do volume de vendas efetivado num determinado período. Exemplo, matéria-prima, comissão de vendas, insumos de produtivos, né? Água, energia, isso tudo entra nesse caso aí. Alguma dúvida até aqui, gente? Dúvidas vocês vão anotando e me perguntem lá depois, ok? Vamos para frente. Lucros. Lucro é o que se ganha a partir de algo ou alguém, né? O rendimento, um privilégio ou vantagem em relação a algo, né? Então, os lucros é considerado todo o rendimento positivo obtido através de uma negociação econômica ou de qualquer outro gênero, né? Na economia, o lucro é tudo o que foi ganho ou recebido, obtido, né, a partir de um ato comercial, né, financeiro. Seria mais ou menos isso que é a nossa definição de lucros. E dentro de lucros, então, dentro dos lucros, então, temos o lucro líquido, né? E o que seria? É um indicador de rentabilidade de uma empresa ou de um investimento. Este lucro corresponde a todo o valor da receita menos todos os custos decorrentes da atividade. Isso é, né? O lucro líquido é o resultado do seguinte cálculo que a gente tem que fazer: receita total menos custos total. Assim, uma empresa que deseja calcular seu lucro líquido deve somar todas as receitas de suas vendas e dela deduzir todas as despesas, como salários, tributos, matéria-prima e todos os outros itens que temos. Esse indicador é importante para que o investidor, né, ou quem trabalha, deseja abrir empresa, saiba qual é o rendimento de seu investimento e se ele está de acordo com o esperado, o que ele planejou, né? E se precisa reduzir os custos de mais alguma coisa, tá? Dentre eles também tem o lucro bruto, né? Que o lucro bruto, por sua vez, é o resultado da receita total menos os custos variáveis. O que seriam os custos variáveis? É aquele que muda no decorrer conforme o valor, conforme a nossa produtividade.
Se a gente vende mais, vai precisar de mais matéria-prima, então esses são os nossos custos variáveis, né? Então, isso daí é a diferença, né? Lucro bruto e lucro líquido são dois indicadores financeiros importantes, mas reflete os resultados da empresa, né? Considerando aspectos diferentes eles, né? O lucro líquido, como a gente já explicou, né? É o resultado da receita total menos os custos totais. O lucro bruto, né, por sua vez, como a gente já falou ali, é o resultado da receita total menos os custos variáveis. No lucro líquido, mede o rendimento do negócio considerando todos os gastos para o seu funcionamento. Já o lucro bruto avalia de que maneiras os custos relacionados à produção impactam o retorno da empresa, né? Vamos tomar então como exemplo o negócio do seu Oswaldo, né? Ele é um empreendedor que vende sanduíche de pernil no parque de sua cidade há alguns anos, né? É, Vamos ver então os valores financeiros do negócio o seu Oswaldo, né? Para uma projeção de venda de 400 sanduíches ao mês, comercializados ao preço de R$ 2. Observe que existem os custos fixos e os valores que somados compõem os custos de produção comercializado por ele, referente aos custos variados ou variáveis, né? Então, nos custos fixos, ele tem dois itens, que é a alocação do ponto do parque e o salário do funcionário. Provavelmente ele deve ter algum funcionário, alguém que trabalha com ele. Então, mensalmente, isso daqui, ele recebendo ou não, ele tem que pagar. R$ 340, R$ 310 por mês ele tem que tirar. Agora, os custos variáveis, o pernil, o pão, o sal, o óleo, o saquinho, o guardanapo e os condimentos são produtos que ele vai gastar dependendo da quantia que ele vender. Quanto mais ele vende, esse valor aumenta. Quanto mais ele diminui, esse valor, né? Tanto que ali é por sanduíche. Então, se ele vender 400 sanduíches num dia, né, num mês, ele gasta cada sanduíche para fazer R$ 1,05, né? Então ali ele vai ter um total bem grande já. Mas ele precisa ganhar, ver que ele não tem uma lucratividade de 100%, porque é R$ 2 ele vende, então ali ele já não tem uma lucratividade de 100%, né? Fora que aquela despesa fixa ali tem todos os meses, independente de qualquer coisa, aquela despesa fixa ali vai ter sempre. Apuração de resultados, né? Os resultados, eles são importantes para saber como anda o nosso negócio. Por meio deles, podemos saber se estamos crescendo e lucrando ou se estamos perdendo dinheiro. A apuração dos resultados representa a diferença entre o resultado totais e os custos das despesas totais do período que se pretende apurar. Quando o nosso resultado é positivo, significa que a empresa operou com lucro. Quando o nosso resultado é negativo, significa que teve prejuízo. Se a empresa já mantém, né, os controles financeiros organizados e atualizados, então tem as informações necessárias para estar fazendo essa apuração mensalmente, tá? E a gente não esquecer, né? E isso daqui é fundamental. A apuração dos resultados mensais deve ser feita depois do fim de cada mês, ou seja, no início do mês seguinte, quando o empresário ele já tem todos os dados confiáveis, né, para da operação do mês anterior. Tudo que ele resolveu, né, tudo que ele achou, tudo que ele precisou do mês anterior, ele terá. Então, estamos chegando ao final desse nosso vídeo, dessa nossa videoaula, né? E a gente pôde ver e compreender, né? Chegando ao final, né? Que o conceito, né? Sobre finanças, o conceito inicial sobre finanças, né? O que a gente entendeu, né? De modo que a gente introduziu e subsidiou o conteúdo que a gente vai estudar no restante do módulo.
eu precisava dessa introdução, esse início para mim poder dar a continuação. Próxima aula a gente vai falar sobre indicadores financeiros básicos de uma empresa, né? Quais são os indicadores que a gente necessita. Mas antes disso, vamos só relembrar o que a gente viu, né? Relembrando o que foi visto, então. Receita é toda entrada de recurso proveniente da venda de mercadoria ou de prestação de serviço, né? Porque a gente está falando bastante em mercadoria, isso, mas pode ser uma prestação de serviço, tá? Também a gente pode fazer os nossos cálculos de despesas, de lucros, né? De rentabilidade. Por quê? Porque quando a gente fala em prestação de serviço, a gente tem que levar em conta muitas coisas. A pessoa, se a gente vai prestar serviço na casa, o deslocamento, o tempo que a pessoa vai ficar lá e assim vai sucessivamente. Então, quando a gente fala, não falamos no geral, tá? Falamos sobre despesas e custos divide-se em fixos e variáveis, né? E os resultados são importantes para saber como anda o negócio. Por meio deles, podemos saber se o empreendimento está crescendo e lucrando ou perdemos dinheiro. Certo, meu povo? Chegamos ao final, então. Bom estudo a todos. Dúvidas, estou à disposição. O que vocês precisarem, podem entrar em contato, vocês sabem disso, né? Mais uma disciplina, um módulo, vamos dizer assim, mais uma matéria da nossa disciplina de empreendedorismo, né? E o que vocês precisarem, estou à disposição. Sei que algumas coisas ficam meio que no ar, mas a gente precisa dar esse início para dar continuidade, certo? Um abraço no coração de vocês.